Hoje iremos falar sobre as afecções psíquicas adquiridas com o avanço da idade. Nessas alterações, vamos falar um pouquinho sobre mal de Parkinson, Alzheimer e doença senil. Falando de Parkinson, ela é caracterizada como uma desordem progressiva do movimento devido à disfunção dos neurônios lá nos gânglios de base que faz o quê? O controle e acaba tendo uma falta de ajuste nos comandos, vindo do corte cerebral para o músculo do corpo humano. Parkinsonismo é uma síndrome específica causada por um conjunto de doenças degenerativas ou não. Então, eu não posso bater o martelo dizendo que o Parkinson vem de uma doença degenerativa. Às vezes, o paciente não apresenta nenhum tipo de alterações degenerativas e tem o mal de Parkinson. A mais importante forma de parkinsonismo é a doença de Parkinson, que são toda essa questão desregulada, desordenada que vocês acabam até visualizando nessa imagem. A doença de Parkinson, é dita como idiopática, quer dizer o quê? Não tem uma causa definida. Mas outras formas de parkinsonismo, como os casos genéricos ou realmente a questão secundária de outras doenças, ou até mesmo onde o paciente acaba tendo uma exposição de substância, pode chamar de parkinsonismo atípico, onde acomete pessoas de todas as idades, todos os sexos, mas lembrando que tem uma prevalência maior naqueles pacientes com idade superior a 60 anos. Então, vocês conseguem ver que os sintomas são tremores, desequilíbrio, problema de memória, rigidez muscular, são todas as alterações que nós vamos ter na doença de Parkinson. O tratamento, pode ter uma melhora. Isso não quer dizer que tem uma cura, tá? Contudo, a gente vai lembrar que existe outras questões, porque o Parkinson primário, eles são incuráveis, mas a gente consegue trazer uma melhoria e retardar esses sintomas e a sua progressão. A terapia que a gente acaba utilizando, dos níveis, são as de dopamina. Isso acaba se iniciando, assim que o paciente começa a ter algum tipo de diminuição na sua qualidade de vida devido a alguns sintomas que ele esteja apresentando. Vários tipos de fármacos são usados, como o levodopa, a apomorfina, que são tudo dopagenéricos, tá? Essas medicações acabam ajudando esses pacientes a terem uma melhora. Então, por eles serem dopaminérgicos, essas medicações, então acaba dando uma qualidade melhor e fazendo com que esses movimentos desordenhados que ele tenha, de descoordenação, como posso dizer, de ausência de memória, esses efeitos secundários venham a ter um pico inferior, tá? Então, assim, alguns fármacos tem que prestar atenção também para ver nas reações, porque eles podem apresentar alergia, pode trazer com que o paciente venha a ter náusea, venha a sentir alguma alteração, e dependendo da situação, por falarmos que é uma doença acima de 65 anos, acima de 60 anos, muitos podem levar como isso é algo da própria idade e não da doença, tá? Ou é da doença e não dos efeitos colaterais. Existe um tratamento que é o cirúrgico, que a gente fala de palidotomia, que é onde vai fazer uma incisão lá no globo pállico, onde é realizada uma desativação de uma área do cérebro, tá? Para evitar, essa questão de desordem que o paciente venha a ter, tá? Lembrando que recentemente é preferida a estimulação desses núcleos, com o eletrodo. Então a gente é colocado um eletrodo e a gente faz uma ativação, aonde o médico vai ficar
observando esse paciente para ver se acontece uma melhora ou uma piora do caso, né? Então, o paciente fica sendo monitorado o tempo inteiro pelo médico, porque é um procedimento importante, né? E que, às vezes, não pode surgir efeitos positivos. O tratamento fisioterápico também é uma boa, lembrando-se que o paciente acaba perdendo a força muscular e a questão de equilíbrio, né? Então, fazer com que ele tenha essa parte de fisioterapia é muito importante para o fortalecimento muscular e evitar que haja uma quebra, né, uma degeneração aí nesses músculos. O paciente com Parkinson, ele tem uma probabilidade maior de ter problemas respiratórios, né? Porque muitas das vezes eles acabam ficando acamados. Então, o paciente acamado a gente já sabe que tem uma probabilidade de ter um problema pulmonar, tá? Por isso que a fisioterapia é muito importante, não só para a parte muscular, mas para a parte respiratória também. Porque que com isso vai ajudar a questão de higiene brônquica, porque vai fazer estímulo, né, vai fazer exercício respiratório, fazendo inspiração e expiração, trabalhando essa questão, né, vai evitar que tenha comprometimento muscular devido a alguma patologia que já começa a vir a apresentar, né? Em alguns casos se faz uma VNI, né? Uma ventilação mecânica não invasiva, ajudando aí nessa parte pulmonar, ajudando a que haja algum desconforto respiratório nesse paciente. E nós, a enfermagem, temos a função de que prestar atenção a respeito dos sinais vitais, ajudar na higiene, lembrando que os idosos têm uma questão precária em questão de higiene, quando no mal de Parkinson a gente tem que tomar um cuidado maior, auxiliar esse paciente a deambular, né? Prestar todos os cuidados necessários, administrar os medicamentos, fazer com que ele se sinta num ambiente calmo e tranquilo, proporcionar lazer e evitar risco de queda, tá? Falando agora sobre doença de Alzheimer, o que nós vamos abordar nesse contexto? Né? A gente pode chamar tanto de doença ou mal de Alzheimer, né? Que é sim uma doença degenerativa do cérebro, caracterizada pela perda, né, das suas faculdades cognitivas superiores. Isso inicia-se com alterações, né, de memória, algum episódio de ausência de memória. Esse déficit que a gente fala de, eu tô com amnésia, tô com esquecimento, pode agravar conforme esteja o estágio dessa doença, tá? E precisamos acompanhar a questão, né, de como esse paciente está se comunicando. O início da doença pode, às vezes, ser simples, né? Como também pode ser algo bem complicado e paranoico também. O tratamento, a gente tem que dar aqui conforto e tentar retardar a evolução dessa doença. Algumas drogas no início deve ser avaliada, estudada, personalizada, mas recentemente um grupo de medicamentos conhecido como inibidores de receptores do tipo NMDA, né, acaba aí entrando no mercado, lembrando que já existe há um tempo aí na parte dos países europeus, tá? Mas está tendo um resultado bem positivo quando diagnosticado precocemente. A assistência de enfermagem não vai mudar a nosso respeito. Temos que manter esse paciente em um ambiente calmo, tranquilo, né? A família tem que estar orientada em todos os cuidados, né? Como sair, como tratar esse paciente. Esse paciente não pode sair sozinho, tem que estar acompanhado, tá? Se ele estiver na casa, um familiar tem que estar acompanhando uma pessoa de confiança para acompanhá-lo. Orientar e auxiliar na alimentação, porque às vezes ele não se alimentou, mas ele vai falar que ele já se alimentou, ou vice-versa, tá? Questão de higiene também, porque eles acabam tendo essa ausência de memória.
Então, às vezes, até eles ficam um pouco perdidos do que está acontecendo, de como que eles vão atuar. E é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado e dar bastante auxílio para eles também. Na demência senil, nós estamos falando aí da incompetência psicossocial, né? Que definia a demência quando já estava no estado terminal irreversível de transtornos mentais desses pacientes. Isso foi mudado com o avanço da ciência e com a questão de estudo com os idosos, né? Então teve-se uma outra percepção, né? Aonde, considerando os sintomas não centrais da demência, os delírios, alucinações, transtorno do humor e do comportamento, né? Mas foi no início do século que essa questão de avaliar a parte intelectual passou a ser considerada como uma essência da demência, tá? Porque até antes não tinha esse entendimento. Devemos ressaltar a presença do esquecimento como uma coisa, algo benigno e maligno, né? Quando se fala do último, da questão de senescência, né? Que seria o último envolvendo a demência e a morte precoce. Quando a gente fala de esquecimento benigno e maligno, temos que ressaltar alguns conceitos, né? Isso ganhou uma popularidade ao longo do tempo com a questão do que nós não estávamos adaptados com o crescimento dos idosos, né? Então ninguém sabia estudar adequadamente o que se acontecia, né? O que levava esses idosos a terem algum tipo de comprometimento. Lembrando-se que idoso não tinha mais serventia, então era normal para eles o paciente não lembrar de alguma coisa. Lembrando-se que, em alguns fatos, nós mesmos temos um período de esquecimento. Mas quando começa a se agravar e a gente começa a avaliar que essa questão de esquecimento nos idosos está ficando algo sério, nós temos que ir atrás de tratamento e entendimento para que não haja um comprometimento dessa memória naquela determinada fase, naquela determinada idade, tá? Então, a gente temos que saber identificar se realmente é uma demência ou é algum outro tipo de alteração de esquecimento, tanto benigno como maligno. Poucos são os casos de demência que estão relacionados à idade, sendo essa doença considerada uma patologia senil. Então, demência senil ficou sendo tratada há muito tempo como algo normal da idade, tá? A prevalência da demência praticamente dobra a cada 5 anos, acometendo 5% das pessoas entre 65 e 80, e de 15 a 20% com mais de 80 anos. De etiologia variada nos idosos, predominam as demências degenerativas e vasculares, quando tem alguma alteração na parte sanguínea, de vasos, artérias, que pode trazer algum comprometimento em alguma área do cérebro, fazendo com que o paciente venha a ter uma demência, um tipo de esquecimento, tá? O quadro clínico reflete-se com a síndrome de natureza crônica e progressiva, caracterizada pelo desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos e alterações de personalidade. O paciente pode sim ficar totalmente alterado, ficar mais agressivo, porque é algo anormal. E às vezes até o próprio idoso acaba estranhando essa alteração que ele tem. Por eles tentarem lembrar de alguma coisa, eles acabam ficando irritados, né, e ficando em alguns períodos agressivos. Com a evolução do comprometimento sensível nas atividades pessoais, sociais e profissionais do paciente, é essencial para o diagnóstico clínico o acometimento da memória e, ao mesmo, um outro distúrbio de função cortical elevado, como apaxia,
agnoxia, afasia ou alterações das funções executivas. Lembrando que a apaxia é a condição neurológica onde a pessoa não realiza os movimentos voluntários motores, tá? A agnoxia é a perda da capacidade de reconhecer o objeto e manter aquela questão de função sensorial, tá? A afasia é a perda da capacidade de se comunicar. E alterações da função executiva são aquelas habilidades cognitivas, né, que a gente acaba controlando, tentando controlar os nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações. Por isso que eu falo para vocês, às vezes eles acabam perdendo a sua essência, ficando mais agressivo por esse conceito, por eles não se lembrarem, eles não terem mais controle dessas reações que estão acontecendo com eles, tá? O início da doença é caracterizado por esquecimento, podendo ser difícil de detectar nos primeiros estágios, porque muitos consideram algo normal na fase dos idosos. Nessa primeira fase, a memória para eventos recentes é mais comprometida do que para fatores remotos. Também pode surgir déficit de atenção e de concentração, né, e alteração de comportamentos e de sintomas psiquiátricos. Lembrando que eu passei para vocês o quê? Que eles perdem, né, totalmente aquela habilidade de controlar emoções, ações e pensamentos, tá? Então, por isso que acaba ficando mais complicado. Cerca de 50 a 65 a 66% dos casos de demência são devidos a alguma doença como o Alzheimer, tá? De 12 a 18, a demência secundária é através de infartos cerebrais múltiplos, né, algum problema vascular, e de 8 a 18%, uma associação de ambos, né, tanto do Alzheimer como infartos cerebrais, e 8% de etiologia indeterminada, algo que a gente não sabe dizer, né? É bom entender que determinadas patologias a gente consegue sim, né, identificar e já fazer o tratamento adequado, mas a grande maioria a gente acaba tratando como doenças paliativas, aonde a gente vai dar apenas uma melhora na qualidade de vida desse idoso ou até mesmo tentar fazer com que ele tenha uma condição de vida adequada. Ficamos por aqui, encontro vocês no próximo tema.